Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Sejam bem-vindos e obrigado por você permitir que eu chegue até você com essa reflexão. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro, já estamos na primavera, chegamos ao tempo da primavera, a estação tão bonita, tão linda, né, da renovação, das flores, da vida que ressurge. E nós somos chamados a experimentar na nossa vida esta nova primavera que Deus quer fazer, um novo florescer. Você que tem levado uma vida difícil, você que tem sentido como que murcho, o Senhor quer renovar a tua vida. Ele é o Senhor que renova a natureza, que dá vida nova. E nós somos parte dessa natureza. Só que nós somos parte de maneira muito especial. Porque quando Deus cria, Ele diz que é bom. Mas quando cria o homem e a mulher, Deus diz, é muito bom. Somos a única criatura de Deus criados à imagem e semelhança dele. Então somos a obra-prima do Senhor. Se Deus, Ele renova as plantas, na floragem da nova vida, mais ainda Ele faz isso na minha vida, na tua vida, no nosso coração. Hoje, nessa quarta-feira, 23 de setembro, celebramos a memória de Francisco Fodônia. Padre, quem é esse? Tão conhecido, tão venerado mundialmente como Padre Pio de Pietrelcina. Hoje é dia de Santo Padre Pio. Que maravilha nós podemos no dia de hoje celebrar este grande santo, santo tão próximo de nós, não? Do século XX, nasceu no século XIX, mas morreu já no século XX, no século em que também nós fazemos, a maioria de nós faz parte. Nasceu na Itália no ano de 1887. Morreu na Itália no ano de 1968. 68. Muitos de nós, de vocês, já tinham nascido nesse ano. Então é um santo próximo, contemporâneo de muitos de nós. Eu nasci 2 anos depois, então não era contemporâneo meu. Mas Padre Pio é conhecido mundialmente. Grande sacerdote. Eu diria que junto com São João Maria Vianney, são os dois grandes sacerdotes, que é um grande modelo, principalmente para nós padres. Experimentou, e aliás, diga-se de passagem, até onde eu sei, é o único sacerdote, o único padre na história da igreja que experimentou os estigmas de Cristo. Ele recebeu os estigmas. E o que é isso? As marcas da dor, do sofrimento de Jesus. É interessante, porque isso deveria ser uma constante na vida do sacerdote. Nossas mãos foram ungidas para abençoar, nossas mãos foram ungidas para consagrar, as nossas mãos foram ungidas para dar o perdão dos pecados. Essas mãos humanas, consagradas à obra, ao serviço de Cristo, é natural que essas mãos, que todo sacerdote poderiam passar por essa experiência dos estigmas, unido ao sofrimento do Cristo. Mas não. O único sacerdote que teve a graça de receber os estigmas de nosso Senhor foi São Padre Pio. No decorrer da história tivemos vários santos, mas todos leigos. O único sacerdote é Padre Pio. E qual é a grandeza dos estigmas? A grandeza dos estigmas é você entender que o santo que o recebe, ele experimenta na sua carne humana o sofrimento de nosso Senhor. Às vezes a gente pensa que os estigmas é como que uma marca que
recebe na mão, na fronte, no peito, né? Uma marca, uma ferida, meramente ilustrativa, decorativa. Não! Não, meus irmãos. Aquele que recebe o estigma na sua carne, sofre muito. Porque conta-se que são muitas dores que a pessoa vive. Padre Pio viveu 50 anos de profunda dor nos estigmas. Mas ele vivia isso no amor, na alegria de poder estar unido ao sofrimento do seu Salvador. Padre Pio, numa época em que o sacerdócio ministerial passa por tanta crise de escândalos, crises de tantos sacerdotes, quantos sacerdotes novos, né, recém-ordenado, novinho, que tem deixado o ministério. Vivemos uma experiência de muita crise, a igreja. Nós temos o exemplo desse sacerdote que vive o seu ministério de uma maneira tão profunda, de ser padre. No serviço do altar, que esse é o sentido de ser sacerdote. Né? Celebrar o santo sacrifício de Jesus. Mas São Padre Pio nos ensina isso, principalmente a nós sacerdotes, que a nossa vida sacerdotal não se resume em ser apenas sacerdote com o título, mas a nossa vida, né, está direcionada para unir-nos ao sacrifício do Cristo, unir-nos na celebração da Eucaristia com piedade, com amor. Quando muitas vezes celebramos de qualquer jeito, correndo, preocupados com a hora, para não passar de uma hora, para controlar o tempo. Celebramos de qualquer jeito, sem a devida reverência nos paramentos. Não vestimos, achamos que isso é coisa exorbitantes. Não. Às vezes nós colocamos limite. Achamos que é caro comprar uma casula bonita para celebrar em grandes festas e domingos o Senhor. Achamos que é exagero comprar uma túnica, né? Uma alva que seja digna da celebração. Cálice, patena, os objetos sagrados, nós achamos tão caros, mas nós muitas vezes não achamos caro o carro do ano que compramos. Compramos com tanta facilidade, enquanto que nosso ministério é para celebrar o sacrifício do Cristo e unir-nos a este sacrifício de nosso Senhor. Padre Pio nos ensina isso. E a segunda coisa que Padre Pio nos ensina a nós sacerdotes, que o sacerdote, ele encontra o sentido da sua vida no sentar no confessionário, no tribunal da misericórdia de Deus, para devolver a vida àqueles que estão mortos por causa do pecado. Padre Pio gastava tempo precioso da sua vida sentado no confessionário, ouvindo penitentes que o procuravam para se confessarem. Não media esforços para isso. No atual situação que vivemos hoje, né? Quantas vezes nós não temos tempo para o confessionário? O nosso povo está morrendo no pecado, o nosso povo está atolado no pecado, porque nós sacerdotes não temos tempo para atendê-los. Eu só atendo tal dia, tal hora. Mas o doente não tem hora para adoecer. O doente não tem hora para sentir-se mal. Eu não posso. Se um doente chega no hospital, eu não posso dizer para ele, volte amanhã, porque hoje já terminou o meu expediente. Não! Eu não formei-me médico para atender. Claro que eu sou humano, eu me canso, mas eu tenho que entender que se o doente vai ao hospital é porque está doente. Ninguém vai para o hospital porque gosta. Então, pelo compromisso que eu tenho, eu preciso atender. Assim é o sacerdote. Eu só atendo tal dia e tal hora. Então eu só posso, pecar na véspera para me confessar. Porque fora isso, os padres não atendem. Padre Pio nos ensina isso a nós sacerdotes. Precisamos aprender a gastar tempo no confessionário, no tribunal da misericórdia de Deus, para dar vida àqueles que estão mortos no pecado, que buscam o perdão de Deus.
que querem ser ressuscitados, que querem ressuscitar. Padre Pio amargou durante sua vida sacerdotal muitas experiências de sofrimento, não só na carne, pelos estigmas que ele recebeu do Senhor, mas também na ordem moral, nas perseguições que ele sofreu dentro da própria igreja. Se você não sabe, Padre Pio ficou muito tempo da sua vida proibido de celebrar a missa, de atender confissões, foi suspenso de ordem. Foi suspenso de ordem. A gente lembra aquele evangelho que Jesus diz: a lâmpada não é para colocar debaixo da vasilha, mas no alto para iluminar. Por muito tempo, essa lâmpada, essa luz de Cristo ficou escondida no escondimento, porque foi afastado do seu ministério por perseguições, por calúnias. Não pôde celebrar, não podia atender confissões, mas o Padre Pio viveu isso na intensidade, no amor, ao ponto de alguém uma vez, uma senhora falou para ele: Padre Pio, o senhor não tem necessidade disso, o senhor é santo demais, por que o senhor não sai da igreja e vai pregar a palavra de Deus? O senhor pode pregar a palavra, o senhor pode viver independente da igreja. E ele respondeu: filha, eu não saio da igreja simplesmente por um motivo. Não é a igreja quem precisa de mim, sou eu quem preciso da igreja. A igreja sem mim continuará sendo igreja, mas eu sem a igreja não sou ninguém. Olha que bonito, irmãos. Olha que bonito. Mesmo perseguido, mas Deus que é justo, Deus que sabe fazer seus caminhos, essa lâmpada que foi colocada debaixo da vasilha, hoje está no alto, iluminando. É um grande testemunho para nós. Aquilo que no evangelho de hoje, dessa quarta-feira, dentro da liturgia da 25ª semana do tempo comum, Jesus no evangelho de Lucas envia os 12 apóstolos em seu nome. E é bonito porque no evangelho, Lucas, como Marcos, Lucas apresenta Jesus enviando os apóstolos, né, na total dependência de não leveis nada. Mas um detalhe, em Lucas, até o cajado que Marcos deixou na mão dos apóstolos, Lucas tira. Não leveis nem o cajado, diz Lucas. Ou seja, aquele que está na obra de Deus deve entender que a sua única segurança é o Senhor. A única segurança. É claro que nós precisamos dos bens deste mundo, não vivemos sem eles, mas nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. As coisas deste mundo, nós temos que dar a ela o tamanho delas mesmas. Às vezes nós aumentamos demais, achamos que o dinheiro é extremamente mais importante na minha vida, e colocamos nisso. Ou talvez o poder, eu preciso de ter poder, eu preciso estar acima. Nós damos a essas coisas uma importância muito grande. Esquecemos que a única coisa que nos importa é confiar no Senhor. Como São Paulo, domingo. Não sei se vocês se lembram da palavra de São Paulo na segunda leitura do domingo, que terminou Paulo dizendo: a única coisa que importa é viver à altura do Evangelho de nosso Senhor. Que Padre Pio, que nos ensina a amar a igreja, mesmo quando temos 1000 motivos para odiá-la, odiar a igreja, as pessoas da igreja, pela politicagem que existe dentro dela, tantas injustiças, tantas perseguições. Nós vemos na igreja todos os dias, uns são tratados com pão de ló, outros só com paulada. E pessoas iguais, que têm às vezes os mesmos defeitos, os mesmos pecados, mas uns são selecionados para ser bem tratados. Nós precisamos aprender, como São Padre Pio, a amar a igreja. A igreja é santa. Não é santa. Quando eu estava no seminário, eu aprendi com o meu professor de eclesiologia, que ele lembrava: nunca afirmem que a igreja é santa e pecadora, porque a igreja não é santa e pecadora. A igreja só é santa, composta de homens pecadores. A essência da igreja é santa.
é Jesus Cristo. Por isso nós não temos que amar a igreja pela igreja. Nós temos que amar a igreja por Cristo. Nosso saudoso e amado Dom Henrique, ele dizia: se eu fosse amar a igreja pela igreja, eu já tinha deixado a igreja há muito tempo. Mas eu preciso amar a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo. Mesmo com suas imperfeições, os escândalos que acontecem, as perseguições, nós ficamos muitas vezes doídos, chateados, né? Nos dói ver tanta gente ser injustiçada dentro da igreja, padres perseguidos injustamente. As perseguições começam dentro da igreja. Quando eu vivi a experiência do afastamento, que vocês sabem que eu fui afastado por um tempo, não fui suspenso de ordem, continuei, né? Só não tinha o uso de ordem do sacramento por algum tempo, por injustiça, por perseguições da igreja, dentro da igreja. Eu vivi tudo isso, mas infelizmente eu não sou santo como o Padre Pio. Eu não consegui viver isso, experimentar isso no amor de Deus, de entrega. Certamente quem me conhece, quem me conheceu na época, viu que eu passei com muita revolta. Por isso que eu digo que eu preciso me converter. Muita revolta, começando pelos bispos da igreja, até mesmo padres, que tinha e tem pecados piores do que o meu, que me julgavam, que me condenaram. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O meu sacerdócio foi sustentado pelo Espírito Santo, que me elegeu. Eu costumo dizer que eu sou padre por acidente. Por acidente. Porque se eu dependesse da igreja para ser padre, eu não era padre. Porque a vida toda eu fui perseguido pela igreja. Nunca tive apoio de um padre quando eu estava no seminário. Nenhum pároco meu nunca me deu apoio, nunca me ajudou em nada, nem financeiramente, nem espiritualmente. Não foi fácil. Não foi fácil. E não tem sido fácil nesses 23 anos, quase 24 anos, não tem sido fácil. Porém, o que eu peço a Deus é essa graça, de que olhando para São Padre Pio, São João Maria Vianney, modelos de sacerdote, eu possa aprender a viver isso no amor a Deus. Olhar para Jesus Cristo, que muitas vezes eu não olho. Eu murmuro, eu reclamo, espraguejo. Sabe? Espraguejo. Padre Pio viveu esse tempo de isolamento, esse tempo de afastamento que fizeram com ele, na mais profunda intimidade com Deus. Que São Padre Pio inspire-nos a nós sacerdotes, inspire vocês leigos a este amor profundo pela igreja. Para que nós sejamos instrumento de Cristo, porque Jesus envia os apóstolos em seu nome para curar os doentes, para libertar os possessos. Que nós não condicionemos o nosso ministério, seja sacerdotal, seja ministério de cura, a curandeísmo. Mas o maior ministério nosso é fazer com que as pessoas sejam curadas da cegueira espiritual de não conhecer a Cristo. Era isso que São Padre Pio fazia. E para isso, o primeiro que tem que ser curado da cegueira sou eu, é você. Porque muitas vezes achamos que nós somos convertidos e temos que nos converter. Por isso talvez não consigamos levar uma palavra forte de conversão, de apelo à conversão a quem precisa. Peçamos hoje. A oração da igreja, eu vou tentar ler para vocês a oração da coleta. A oração da coleta é aquela oração, a primeira oração da missa que a gente faz depois do ato penitencial e no domingo depois do glória. Eu vou tentar ler porque vocês sabem que eu estou com problema de vista. Não consigo, nem de óculos, nem sem óculos, não estou conseguindo ler. Está muito difícil para mim. Eu tenho que fazer exame de vista, né? Mas falta o pré-capim. O pré-capim está faltando. Mas eu tenho que fazer esse exame de vista, né? Eu vou tentar ler aqui para vocês. Ó Deus, que enriqueceste São Padre Pio com o espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo. Concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. E eu queria, ao final desta reflexão de hoje, né, eu tenho sempre esquecido de falar isso para vocês, mas eu queria pedir encarecidamente para vocês, fazer um pedido. Se vocês puderem nos ajudar, compartilhe essas pregações. Não é que o Padre Pessoal queira ser conhecido, né, aparecer, não é isso. Mas é preciso que a pessoa que fazia mais isso não está entre nós, a Cléia. A Cléia todo dia mandava para sei quantas pessoas. Tudo que ela conhecia, ela mandava. Tanto a pregação como os links das missas. Eu preciso de você. Acione esse joinha que está aí, ó, na sua tela, do seu lado esquerdo, né, da sua tela, do meu lado direito, né? Acione, aperta esse joinha positivo, o sininho que tem do outro lado, aperta no sininho, né, dá joia, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Precisamos propagar a palavra de Deus. Não fique só com você não, mande, quanto mais joinhas, melhor para nós, porque o Facebook, né, o YouTube, eles querem ver se o canal não cresce, se o canal não tem participação, eles acabam tirando o canal, né? Porque é um canal que não tem produtividade, não está servindo para nada, meia dúzia de pessoas. Então eu peço a você, né, a partir de agora eu vou começar a sempre lembrar disso, que é importante que você acione o joia, né, o sininho, né, compartilhe com outras pessoas, mande, mesmo que as pessoas que você mandar nem olhe, mas vai mandando, vai espalhando, né? Vai fazendo isso, né? Tomara que a Cléia tenha levado o celular dela para lá do céu, ficar mandando, compartilhando, né? Com os outros também. Só que se ela compartilhar com alguém, quem receber vai cagar de medo. Assombrado, na brincadeira. Então, queridos irmãos, que São Padre Pio interceda por nós e nos ajude a criarmos um amor verdadeiro a Jesus Cristo, a sua igreja. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.